Nesta mensagem, entramos no capítulo 6 do livro de Mateus. Já em outras mensagens, temos examinado o contexto do Sermão do Monte e temos observado o que tem no capítulo 5, onde Jesus apresenta para nós vários princípios sobre o caráter que ele exige do cidadão do reino dele. No capítulo 6, ele começa o capítulo falando sobre uma escolha entre duas recompensas. Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Ele introduz essa parte da mensagem falando de exercer a justiça. A ideia aqui é simplesmente de fazer a ação correta. Ele não está falando de justiça que merece um lugar no céu, mas que nós devemos fazer as coisas certas. A questão aqui, ele apresenta por meio de vários exemplos. Ele fala sobre esmolas, fala sobre oração e sobre jejum. Em todos esses casos, dando exemplos de boas ações, boas coisas que a pessoa pode ou até deve fazer. A questão aqui não é fazer ou não fazer, é outra pergunta. Por qual motivo nós fazemos boas coisas? Por qual motivo o discípulo de Cristo daria esmolas, ou oraria, ou jejuaria? E assim ele vai direto para a questão de motivo. Ele mostra aqui a escolha entre dois motivos que tem também as suas duas recompensas. O motivo errado que Jesus aborda neste trecho, e vamos ver vários exemplos disso no capítulo 6, é de ser visto pelos homens. Quando alguém faz até uma coisa boa, mas faz com a intenção de alguém olhar e dar honra para a própria pessoa, é o motivo errado. A hipocrisia religiosa sempre tem sido um grande problema. Foi um problema na época de Jesus e continua sendo um problema hoje em dia. Na época de Jesus, especialmente, ele confrontou fariseus e escribas, os religiosos do dia, e falou sobre esse problema de hipocrisia, de fazer as coisas para ser visto pelos homens e não para realmente agradar ao Senhor. Mateus 23, começando no versículo 5, Jesus disse: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quando Jesus falou sobre esse problema, ele tratou de pessoas que buscavam alguma recompensa, mas neste caso ele disse que eles recebem a recompensa que buscam. Se buscam a glória dos homens, recebem a glória dos homens. Capítulo 6, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 5, segunda ilustração, a oração. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E versículo 16, a terceira ilustração, jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles recebem a recompensa que buscam, que é a glória que vem dos homens.
Mais uma vez, vamos discernir o que é o problema aqui. O problema não é exatamente a questão de ser visto quando faz alguma coisa. Às vezes as pessoas têm a ideia que nunca deve orar onde alguém vai ver, ou nunca deve fazer alguma coisa onde o outro pode ver isso. Não é isso que Jesus está dizendo. Para ajudar nesta questão, devemos lembrar do que ele falou no capítulo 5, que já temos comentado sobre isso em outra mensagem. Capítulo 5, versículo 16, Jesus disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando a obra é visível, mas para dar honra para Deus, é uma coisa. Quando é visível porque nós queremos chamar a atenção para nós, é outra coisa. E é isso que Jesus condena aqui. O desafio implícito nisso é de vencer o nosso problema de egoísmo, de orgulho, de querer alguma coisa para nós. O motivo errado que Jesus trata aqui é de ser visto pelos homens. E o motivo certo? Agradar a Deus, glorificar o nome dele. O Pai vê em secreto, ele disse. Em todas essas ilustrações, ele fala a mesma coisa. Quando ele falou sobre esmolas, teu Pai que vê em secreto. Quando falou sobre oração, teu Pai que vê em secreto. E quando falou também sobre o jejum, sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Deus vê, Deus está olhando e Deus dá a recompensa. Opção que ele apresentou no versículo 1. Ao invés de buscar recompensa de honra dos homens, deve buscar o galardão junto do Pai. Versículo 4. Quando faz da maneira certa que ele ensina aqui, o Pai te recompensará. A mesma coisa quando fala de oração, no versículo 6, e de jejum, no versículo 18. Que quando nós agimos conforme a vontade do Pai, dando honra para Ele, e não trazendo para nós, desse motivo certo, Deus vai ser honrado e louvado. Jesus apresenta aqui uma série de ilustrações. Ele fala sobre esmolas e orações e jejuns, mas todos para ilustrar um ponto principal e importante: que nós devemos agir para agradar e glorificar o Senhor, e nunca para a honra e glória de nós mesmos. Em outras mensagens, vamos examinar as ilustrações específicas que ele usou. Mas nesta mensagem vamos frisar bem e lembrar bem do ponto principal que ele vai apresentar no capítulo 6, na primeira metade do capítulo, que nós devemos fazer todas as coisas com o propósito de honrar o nome do nosso Senhor.